Nos anos 90, o Silvio Santos já era, há muito tempo, o rei dos domingos e dos programas de auditório. Mas em 1999, ele criou algo que mudaria para sempre a televisão brasileira: o Show do Milhão. Um game show que misturava dinheiro, perguntas e o carisma inconfundível do Silvio. O resultado? Sucesso absoluto. A Globo ficava em segundo lugar, o auditório ficava tenso e o público em casa torcia como se ele tivesse a chance de se tornar milionário. Mas depois de alguns anos, o programa foi caindo na mesmice e desapareceu. E quando voltou, anos depois, adivinha? Foi sucesso de novo. Mas por que esse formato é tão hipnotizante? Por que a gente não consegue parar de assistir? Hoje a gente vai voltar no tempo para entender a criação do Show do Milhão, descobrir como o Silvio se inspirou em um programa britânico, claro, relembrar as maiores burrices do programa e reviver o momento em que dois chegaram à pergunta final. Um saiu milionário para casa e o outro com R$300 no bolso. Vambora que hoje a gente vai conhecer a história do maior game show do Brasil. Vai começar o Show do Milhão. O Show do Milhão teve milhares de participantes, mas só um levou o prêmio máximo: Sidney, em 2003. E calma que já eu vou contar como isso aconteceu. Mas sabe o que é o mais incrível? Ele nunca mais voltou à TV e em uma rara entrevista revelou que investiu todo o dinheiro desde o começo. Foi assim que ele construiu uma vida tranquila, longe dos holofotes e com muita inteligência. Aliás, você também quer aprender a fazer o seu dinheiro trabalhar por você com inteligência e estratégia? Se você falou sim, então... Certa resposta. O primeiro passo é conhecer a UVP, a maior escola de investimentos do Brasil. A UVP ensina como cuidar do seu dinheiro e investir de forma segura, mesmo que você esteja começando do zero. Porque no fundo não é sobre ganhar R$1 milhão, é sobre saber o que fazer com ele depois. Na UVP você aprende desde o básico de educação financeira até estratégias avançadas para investir em renda fixa, variável e no exterior. E tudo isso em apenas 8 semanas, com aulas do Raul Sena, um dos maiores investidores do Brasil. Ele ensina de um jeito simples e prático que é capaz de transformar a vida das pessoas. Ah, e o Raul devolve o seu dinheiro em caso de insatisfação. Tamanha a segurança com o ensino. Mas não é só conhecimento. Quem entra para a UVP tem acesso a uma conta de investimentos com vantagens exclusivas. Cashback em renda fixa, parte do seu investimento volta para você. Cashback no aluguel de ações, empreste suas ações e ganhe um valor extra. Zero taxa de corretagem, compra e venda sem pagar taxas. Seleção de investimentos via WhatsApp, toda semana você recebe as melhores oportunidades. E ainda tem o cartão AUVP Black. Com ele, cada compra se transforma em pontos e cashback na fatura, que podem ser usados para descontos ou convertidos em dinheiro na plataforma de investimentos do BTG. E quem viaja tem um desconto especial para acesso no terminal BTG Pactual, garantindo uma experiência VIP no aeroporto de Guarulhos. Para começar sua jornada financeira, é só escanear esse QR Code ou acessar o link na descrição. O programa estreou no dia 7 de novembro de 1999 e, embora muita gente ache que foi uma cópia do Who Wants to Be a Millionaire, o formato britânico lançado em 1998, o SBT nunca comprou oficialmente os direitos. Em vez disso, Silvio fez do jeito dele, adaptando a ideia para o público brasileiro, algo que já era uma marca registrada da emissora, como aconteceu com a Casa dos Artistas, que já tem vídeo aqui no canal. Mas a maneira como o programa foi anunciado foi daquele jeitinho à parte que o Silvio adorava. O SBT tinha o costume de criar mensagens enigmáticas em propagandas alarmistas. Na TV, os comerciais só diziam: os 22 dias estão chegando. Nada de explicação, nada de contexto, só essa frase misteriosa. O público ficou maluco tentando entender o que vinha por aí. Lembra que isso foi em 1999? O mundo estava cheio de teorias sobre o bug do milênio, o fim dos tempos, e do nada surge uma campanha dessas na TV. Os 22 dias estão chegando.
parecia algo apocalíptico. Quando o Show do Milhão finalmente estreou, o sucesso foi instantâneo. O formato era simples e viciante. Perguntas de conhecimento geral, prêmios milionários e o carisma de Silvio Santos no comando. Aliás, no começo, o programa se chamava Jogo do Milhão. E tinha um detalhe curioso. Para participar, os espectadores precisavam comprar a revista SBT e enviar um cupom. Mais tarde, o esquema mudou para enviar rótulos de produtos da Nestlé, o que gerou um volume absurdo de cartas enviadas. O programa até entrou pro Guinness Book. As comparações com um game show britânico eram óbvias porque o impacto cultural do Who Wants to Be a Millionaire foi tão grande que ultrapassou os estúdios de televisão e chegou ao cinema. Em 2008, o diretor Danny Boyle lançou o filme Quem Quer Ser um Milionário, que usou o formato do programa como base para contar uma história profundamente humana. O longa acompanha Jamal Malik, um jovem das favelas de Mumbai, na Índia, que se vê diante das câmeras da versão indiana do programa. Mas o que parece ser apenas mais um jogo de perguntas e respostas, logo se revela muito mais do que isso. A cada pergunta respondida por Jamal, uma parte do seu passado é revelada. O público descobre aos poucos que ele não sabe as respostas por acaso. Cada uma delas foi aprendida através de momentos difíceis, intensos e marcantes da sua vida. O jogo se transforma em uma espécie de espelho de sua trajetória, e a vitória, mais do que um prêmio em dinheiro, representa a superação de uma vida inteira de desafios. O filme foi um sucesso estrondoso e venceu o Oscar de melhor filme em 2009, entre outras 7 estatuetas. O quadro Quem Quer Ser um Milionário, exibido atualmente na TV brasileira, é uma versão oficial do formato britânico. Ele foi introduzido por Luciano Huck em maio de 2017, ainda no Caldeirão do Huck. Quando ele passou a comandar o Domingão com o Huck em 2021, o quadro foi mantido e segue até hoje com o mesmo formato. Perguntas de múltipla escolha, ajuda do público, tensão no ar, tudo igualzinho ao original. Mas Silvio Santos fez do jeito dele, e isso que dava o charme no negócio. No Show do Milhão, o clima era muito mais descontraído. O Silvio fazia piada, interagia com os participantes e até ajudava eles em alguns momentos. E até o cenário tinha suas diferenças. No Who Wants to Be a Millionaire, o apresentador e participante ficavam sentados em cadeiras giratórias, criando um clima intimista e cinematográfico. No Show do Milhão, nada disso. O jogador ficava em pé ao lado do Silvio em um pódio de vidro. Ao longo dos anos, o Show do Milhão já teve várias edições especiais, trazendo formatos diferentes e convidados bem inusitados. Uma das mais comentadas foi o especial com políticos, algo hoje impensado, né? Outra edição de grande repercussão foi o especial com famosos, que reuniu artistas e personalidades para disputar os prêmios do programa. Além disso, o Show do Milhão também teve um episódio especial com o elenco da Casa dos Artistas. E é claro que com tantas edições ao longo dos anos, o Show do Milhão acabou colecionando pérolas inesquecíveis. Várias burrices dos participantes se tornaram virais na internet. São muitas, mas eu tenho as minhas preferidas. Nas histórias infantis, o Dumbo, o que o Dumbo é? Ele é um palhaço andarilho, ele é um grilo falante, ele é um cavaleiro valente ou ele é um elefante voador? O Dumbo. Não lembra do Dumbo? Não lembro. Nunca viu o Dumbo? Nunca vi o Dumbo. O Dumbo não passou lá em Pernambuco? Não passou, não. Você tem certeza? Absoluta. O que você faz? Você pula, você pede placas, você Eu pede... pulo. Pula! Qual é o resultado da oxidação do ferro? Por que o ferro fica oxidado, fica enferrujado? O resultado é um ferrão, o resultado é ferroada, o resultado é ferrugem ou o resultado é ferreiro. Quando o ferro está oxidado, ele é um ferro ferrão, é um ferro ferroada, é um ferro ferrugem ou é um ferro ferreiro? Eu tô em dúvida. Em dúvida? Essa Pedir não tô com ajuda. dúvida, não. É? Vou pedir ajuda. É número 1, a marca de leite. Geralmente, como é chamada cada uma das divisões do horário diário de trabalho? Cada divisão do trabalho é uma rodada, é um turno, é um capítulo ou é um episódio? Eu pulo. Ah, não é possível. Você entendeu a pergunta? Quantas dentições tem o ser humano durante a vida? Você joga, pula, pede socorro ou para? Uma. Você joga? Joga. Está certa disso? Tá certo. Vou jogar. Posso perguntar? Pode.
Qual é a resposta certa? Você falou? Uma. Infelizmente tem 2 edições. Que fruta é ressecada para se tornar uma ameixa seca? Eu pulo. Você pula? Quem da turma da Mônica é metido a cientista? Horácio. Você costuma ler os quadrinhos do Maurício? É? Costume. É o Horácio? Horácio. Posso perguntar? Pode. Valendo R$1.000, qual é a resposta certa? Não! Não. Franjinha. Ai. Qual parte do corpo é usada a pantufa? Onde é que você coloca as 2 pantufas? Eu acho que é pescoço. Onde é que você coloca 2 pantufas? Na cabeça, nos pés, nas mãos ou no pescoço? É um vilão que usa uma máscara de hóquei para esconder o seu rosto, que é um rosto deformado. Número 3, Coringa. Coringa. Quantos dias tem um ano bissexto? Você pode pular, pode pedir as cartas, ou você pode pedir os universitários. Eu vou pedir pra eles. Claro, então ele sabe, duvido que ele não sabe. Se ele não souber, são expulsos da escola. A sigla CEP significa o quê? Código de envio postal. Posso perguntar? Pode. Valendo 3.000, qual é a resposta? Não. Código de endereçamento postal. Você ficou com a lanterninha, ganhou R$1.000. R$1.000. Seu, vem pra cá, vem pra cá. Número 1, 3 sílabas. Está certo disso? É, Está certo disso? absoluto. Eu posso perguntar? Pode. Não prefere pular? Posso perguntar? Pode. Valendo R$2.000, qual é a resposta? Quem mandou fugir da escola ganhou R$500. Vem pra cá. Qual é a sua resposta valendo 20 mil? 2, corridas de cavalo. Você acha que é corrida de cavalos? Equino. Acho que tem a ver. Posso perguntar? Pode. Valendo 20 mil reais, qual é a resposta certa? Que pena. Todos esses trechos eu achei na compilação que o canal 90 fez de burrices do Show do Milhão. Aliás, ele tem uma playlist com vários desses e eu recomendo demais você conferir depois desse vídeo. E não eram só os participantes não, tá? Os universitários, que estavam ali como os estudados, também erravam e muito. Qual é a sua resposta? Qual é o maior continente do mundo? Ásia, América, África ou Europa? Na minha opinião, é América. América. Isso. América. América. O continente americano, senhor. Continente americano? Qual é a sua resposta? América. América. É. Posso perguntar? Pode. Tem certeza? Tem. Não quer pular Não. e também não quer pedir socorro? Não. Está certa disso? Estou. Valendo 10 mil reais, qual é a resposta certa? Ásia. Infelizmente, a sua resposta foi errada. Como se chama o estudo científico das árvores? Número 1, chama-se ecologia. Número 2, biologia. Número 3, demografia. Número 4, dendrologia. Vale 30 mil. Vou pedir ajuda dos universitários. Ok, Adriana Pinheiro, sabe a resposta? Número 1, Silvio. Quer ler para mim? Ecologia. Ok, Diogo Cavalcante sabe a resposta? Não sabe? Aline Duarte sabe a resposta? Não, prefiro Não não sabe opinar. bem. Só uma aluna acha que é ecologia, você pode ir com ela ou você pode pular ou pedir placas. Eu vou com ela. Vai, por sua conta e risco. Conta e risco. E se ela errar, Erramos juntos. você erra junto com ela. Posso perguntar? Pode perguntar. Valendo 30 mil, qual é a resposta? A sua resposta está errada. O sucesso do Show do Milhão não ficou restrito somente à televisão. O programa foi tão popular que gerou uma série de produtos licenciados. Os jogos do Show do Milhão para PC foram um dos produtos mais bem-sucedidos derivados do programa. O primeiro foi lançado em 1999 e ao longo dos anos surgiram mais de 5 edições, todas recriando fielmente a experiência do game show. Os jogos seguiam o formato do programa, com perguntas de múltipla escolha, as mesmas ajudas disponíveis na TV e, claro, a voz de Silvio Qual é a Santos, resposta certa? que narrava as perguntas e interagia com o jogador. Vendidos em CD-ROMs, os jogos se tornaram extremamente
extremamente populares, especialmente entre crianças e adolescentes. O sucesso foi tão grande que mais uma vez o jogo quebrou um recorde e entrou para o Guinness Book como um dos mais vendidos da história do Brasil. Anos depois, a versão original foi relançada para Android e iOS, trazendo aquela nostalgia para quem cresceu jogando. E agora vem aquelas loucuras empreendedoras do Silvio que a gente nem sabe explicar direito, mas que de alguma forma davam certo. O SBT também tentou entrar no mercado de tecnologia com o computador do milhão, um PC temático lançado em parceria com a Microsoft. O computador tinha um design personalizado, inspirado no programa, e já vinha com o Show do Milhão instalado, além de outros softwares educativos. A ideia era comercializá-lo como um produto voltado para educação e entretenimento, mas o alto preço, R$ 1.928 em 2001, e o hardware modesto com 64 MB de RAM, acabaram impedindo que se tornasse um grande sucesso de vendas. Além dos jogos para PC, o Show do Milhão também ganhou uma versão para Mega Drive, lançada pela Tectoy. A popularidade do game show também chegou ao mundo dos jogos de tabuleiro. A Estrela lançou um jogo de cartas e tabuleiro inspirado no Show do Milhão, trazendo a dinâmica do programa para as brincadeiras em família. E é óbvio que o Silvio não parou por aí, né? Até o mercado de doces entrou na onda do programa. As balas Frigels lançaram uma coleção de figurinhas do Show do Milhão, incentivando as crianças a colecionar e trocar imagens relacionadas ao programa. O Show do Milhão teve vários participantes ao longo dos anos, mas 2 deles se tornaram inesquecíveis: Jair e Sidney, os 2 únicos a chegarem na pergunta final. Jair Hermínio da Silva, professor aposentado, foi o primeiro participante do Show do Milhão a chegar até a última pergunta. Ele tinha a opção de parar e sair com R$500 mil, mas decidiu arriscar tudo. A pergunta final era: quantas letras contém escrita da bandeira nacional brasileira? 13, 15, 14 ou 16? Tempo. Pode falar. Pode falar? Eu respondo. Pode falar. 16. 16? Letras, sim. 16 letras. Ok. Valendo R$1 milhão, qual é a resposta? 15 letras seria a resposta. Ele confundiu tudo, né? Saiu do programa com apenas R$300 e uma frustração imensa. Mas o que realmente marcou esse momento foi a reação de sua esposa, que não escondeu a indignação. Você perdeu R$300. Se Jair entrou para a história como o primeiro a errar na pergunta final, Sidney Ferreira Moraes entrou como o único que conseguiu chegar ao final e acertar. Ex-bancário aposentado, Sidney foi sorteado para participar do programa e com muita calma e precisão chegou à grande pergunta valendo R$1 milhão. A pergunta era muito mais difícil que a de Jair. Ou ele sabia a resposta ou chutava. Não tinha outro jeito de descobrir. Em que dia nasceu e em que dia foi registrado o presidente Lula? 6 e 27 de outubro, 8 e 27 de outubro, 9 e 26 de outubro, 7 e 23 de outubro. Vale R$1 milhão. Tempo. Ok? Posso responder? Pode? Número 1. 6 e 27 de outubro. Está certo disso? Estou certo disso. Ele nasceu em que dia? No dia 6. E ele foi registrado? No dia 27. Você já tinha lido sobre isso? Já. Ganhou R$1 milhão! A cena da vitória é emocionante até hoje. Quando o Silvio Santos confirma que ele acertou, o auditório explode em aplausos e comemoração. Sidney se tornou o único participante da história do Show do Milhão a levar para casa o prêmio máximo. 2 histórias opostas, mas igualmente marcantes. Se você está assistindo esse vídeo até agora e ainda não se inscreveu aqui no canal, por favor aperte nesse botãozinho aqui embaixo, porque isso me ajuda a crescer os números, e a maioria das pessoas que assiste os vídeos aqui no Aprofundo não é inscrita. Mais de 60% das pessoas que assistem aqui não são inscritas, então só apertar nesse botãozinho aqui, inscreva-se, que você já vai me ajudar muito. Lembrando que você pode me ajudar a escolher os temas, ter o seu nome no final de todos os vídeos e ainda assistir eles 24 horas antes de todo mundo no Clube Aprofundo. Pode ser agora no final do vídeo, mas aperta nesse botãozinho aqui, seja membro, dá uma lida e se fizer sentido pra você, eu vou te receber muito bem aqui nessa comunidade que cresce cada vez mais. É isso, obrigado, bora voltar pro vídeo.
O sucesso do Show do Milhão provava um fenômeno que já era conhecido na TV. As pessoas adoram jogar enquanto assistem. Esse formato interativo sempre funcionou e, mesmo sendo uma ideia antiga, nunca deixava de atrair o público. Afinal, todo mundo queria testar os seus conhecimentos e imaginar o que faria se estivesse no lugar do participante. Na mesma época, outras emissoras também tentaram explorar esse formato. A Globo, por exemplo, lançou o Teletrivia, um game show apresentado por Miguel Falabella com perguntas sobre televisão. Na Record, o conceito de gincana cultural também aparecia em diversos programas, como o Quarta Total e o tradicional quadro do Banquinho no programa do Raul Gil, que já estava no ar há 20 anos. Além disso, no programa É Show de Adriane Galisteu, os participantes eram bombardeados com perguntas de conhecimentos gerais enquanto enfrentavam desafios. Mas nenhuma dessas atrações conseguia competir com a generosidade do Show do Milhão. Os prêmios milionários oferecidos por Silvio Santos eram um grande diferencial, e durante o seu auge, o programa alcançava uma audiência média de 25 pontos, um número impressionante para a época. No entanto, esse reinado começou a ruir em 2003. Uma matéria da época já indicava que o programa não era mais o bicho-papão que assombrava a programação da Globo. A audiência estava caindo e um dos principais fatores dessa queda foi a concorrência com o futebol na Globo, tentando reverter a situação logo após o Domingo Legal, tentando segurar a audiência que Gugu Liberato entregava. Mas a mudança não surtiu efeito. O desgaste do formato, aliado à concorrência pesada, fez com que o game show perdesse a sua força. A primeira grande fase do Show do Milhão estava chegando ao fim, mas o seu legado ia permanecer na TV por muitos e muitos anos. Depois de anos sendo reprisado no programa Silvio Santos, o Show do Milhão ganhou uma nova chance em 2021, mas dessa vez quem assumiu o comando foi o Celso Portiolli. A nova temporada estreou em 3 de setembro de 2021, com um total de 13 episódios. Além da expectativa, o retorno não teve o mesmo impacto das edições clássicas. A audiência foi mais modesta e, após o último episódio, exibido em 26 de novembro de 2021, o programa não foi renovado. Mas ele ainda não estava pronto para ser esquecido. Em 2024, ele voltou mais uma vez, agora com um quadro fixo dentro do programa Silvio Santos, apresentado por Patrícia Bravanel. E com essa nova fase vieram também algumas novidades. Um assistente virtual chamado Alex, uma ajuda que simplesmente te dá a resposta certa da pergunta assim, de mão beijada. Muito do sucesso do novo Show do Milhão pode ser explicado por um fenômeno recente, os reacts. Vários streamers e criadores de conteúdo com milhões de seguidores começaram a reagir aos episódios ao vivo e isso reacendeu o interesse pelo programa. E faz todo sentido. O Show do Milhão sempre teve esse espírito coletivo. É muito mais divertido quando você assiste com alguém do lado, tentando acertar as perguntas, torcendo, rindo dos erros e comentando cada resposta. Os reacts capturaram exatamente isso. A emoção de jogar junto, o suspense das perguntas e o prazer de ver alguém errando uma pergunta fácil ou acertando uma difícil. A repercussão foi positiva e o SBT já confirmou. Em 2025, o Show do Milhão ganha uma nova temporada. E o Show do Milhão tem algo que nenhum desses game shows que eu citei tem. Ele tem um respeito muito grande pelo jogador. O Silvio, o Celso e a Patrícia, de alguma forma, não estão ali para atrapalhar o jogador, nem estão jogando contra ele. Eles estão, na verdade, tentando ajudar de todas as maneiras possíveis, tornando o próprio jogador o seu maior rival. E o mais legal é que essas pessoas que a gente vê são pessoas normais. Assim como a gente, sabe? Não tem doutor, não tem gênio, não tem especialista. Qualquer um pode se inscrever. E conforme você vai acertando, você pode sair com 100 mil, 200 mil, até 500 mil reais para casa. E essa é a sacada que nos une. A gente consegue se identificar com quem tá ali. E se tem uma coisa que a gente, como brasileiros, ainda não perdeu, é a incrível qualidade de torcer pelos nossos. Por isso, se eles mantiverem essa essência que o Silvio criou, aí sim, o Show do Milhão sempre vai ser um sucesso.
Olá, meu nome é Lucas Seixert, eu sou jornalista e criador de conteúdo. Se você me segue aqui no YouTube e gosta do conteúdo que a gente faz aqui, ou se é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu vou te convidar para você ir lá no @aprofundoideias, porque é o lugar para trocar uma ideia comigo, também para saber bastidores do canal, para ver os meus stories e também tem conteúdos exclusivos que eu só posto lá. E eu tenho uma conexão meio emocional com o Show do Milhão, porque era meio tradição na minha casa. Eu morei muito tempo com a minha avó Carmen, um beijo pra você. E a gente assistia muito, né? Eu, minha avó e meu avô, a gente assistia muito o Show do Milhão. Tanto quando passava na quarta-feira, quanto passava no domingo. E eu lembro que eu adorava, porque eu conseguia entender várias coisas. Claro, eu conseguia entender a dinâmica do programa, né? Não as respostas às perguntas, porque eu era muito novo. E aí eu admirava muito minha avó e meu avô, porque eles acertavam perguntas, assim, sabe? Então, pra mim, eles tinham um conhecimento além da imaginação, porque eu, como criança, tinha várias coisas que eu não sabia. E eu achava a coisa mais incrível do mundo. Por exemplo, os universitários. Todos ali, né? De smoking, gravatinha, borboleta. Eu achava, meu Deus, esses caras são gênios, né? Os universitários. Eles são, sei lá, pessoas muito estudadas, pessoas que detêm de um conhecimento notório, né? Porque elas estão ali para aconselhar, estão ali para serem os conselheiros. E não, né? São só pessoas fazendo faculdade. Adorava as cartas também, porque é umas cartas gigantes, né? Eram umas cartonas gigantescas, assim, eu adorava, queria ter essas cartas em casa também. Enfim, foi um programa que me marcou muito e eu tenho certeza que vai marcar muitas outras pessoas, porque essa nova fase com a Patrícia, pra mim tá muito boa. Eu adoro assistir os reacts que eu comentei no vídeo e é um entretenimento muito bom. É o puro suco do entretenimento, não tem o que fazer. Eu quero agradecer demais também a UVP por estar patrocinando esse vídeo. Não esquece do meu link na descrição e também no link do comentário fixado para você mudar a sua vida financeira. É isso, minha gente. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo do Aprofundo até o final. A gente se vê na próxima. Um beijo. Tchau.